Boa tarde, gente. Mais uma questãozinha aqui de regra de 3 composta. Dessa vez a questão é a seguinte: quantas horas por dia Manuel deve trabalhar durante 30 dias para ganhar R$ 1.650, sabendo que em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia, ele ganha R$ 660? Bem, vamos lá. Primeira informação, o que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de horas por dia que ele deve trabalhar para ganhar um determinado valor. Então, primeiro, quantas horas por dia ele trabalha? Ele trabalha 8 horas por dia. E esse é o tempo dedicado. Ele dedica 8 horas por dia a esse trabalho. E o prazo, o tempo desse trabalho, são 15 dias. O prazo, 15 dias. E dedicando 8 horas por dia durante 15 dias, ele recebe por isso um valor, a remuneração, de R$ 660. Aí pergunta-se, quantas horas por dia? X, porque eu não sei a resposta. Trabalhando durante 30 dias, ele ganhará R$ 1.650. Temos então a primeira razão, 8 sobre x. Vamos estabelecer aqui a regrinha da convenção. Setinha para baixo, a setinha na direção em que está a incógnita. E vamos iniciar. Primeira razão, 8 sobre x. E vamos estabelecer então uma proporção, que é a igualdade entre duas razões. A segunda razão vai ser encontrada da junção dessas duas, da multiplicação entre essas duas. Mas vamos primeiro estabelecer a relação entre cada uma dessas duas razões com a razão principal, a razão do tempo dedicado, certo? Primeiro vamos pegar a razão do prazo. Vamos verificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Eu trabalhando 8 horas por dia durante 15 dias, eu realizo uma tarefa, certo? Eu consigo realizar, ou determinado número de pessoas consegue realizar uma tarefa trabalhando 8 horas por dia durante 15 dias. Ou seja, com um prazo de 15 dias, basta que eu trabalhe 8 horas por dia para conseguir realizar essa tarefa. Se por acaso eu aumentar esse prazo para realizar a tarefa, aumentando o prazo, eu vou precisar trabalhar mais horas ou menos horas por dia? Ora, se eu tenho um prazo e 8 horas são suficientes para eu realizar essa tarefa, então, se aumentar esse prazo, logicamente que vai diminuir a quantidade de horas que eu preciso dedicar por dia. Ou seja, aumentando o prazo para se realizar a tarefa, diminui a quantidade de horas por dia necessárias para a realização dessa tarefa. Então essa relação é inversa. Aumentando o prazo, diminui a quantidade de horas. Então essa relação aqui é inversa. Então fica 30 por 15 vezes. Vamos a essa segunda razão. Vamos lá. Trabalhando 8 horas por dia, trabalhando determinado número de horas por dia, eu recebo R$ 660. Se eu quero receber R$ 1.650, eu devo trabalhar mais ou trabalhar menos? Lógico que trabalhar mais. Se eu quero receber mais, se eu quero que aumente a minha remuneração, então eu tenho que aumentar o meu trabalho, certo? Aumentar a quantidade de tempo trabalhado. Então essa daqui é diretamente proporcional, porque aumentando, aumenta. Aumentando o valor desejado, aumenta a quantidade de trabalho que eu tenho que realizar. Então essa permanece como está. Ela é diretamente proporcional. 660 sobre 1.650. Vamos simplificar para poder resolver? Eliminando os zeros. 66 é divisível por 3. 160 por 2. Mas 165 não é. 66 é divisível por 3. 165 é.
Bom, regrinha de divisibilidade por 3. Se a soma dos algarismos que compõem o número der um número divisível por 3, ou seja, a soma final deles der 3, 6 ou 9, então esse número é divisível por 3. Vamos verificar? 1 mais 6, 7. 7 mais 5, 12. 12 ainda tem dois algarismos, mas é 1 e 2. 1 e 2 é 3, então é sim divisível por 3. Então vamos simplificar por 3. 62 por 3 dá 22. 165 por 3 dá 55. Ainda dá para simplificar. Vamos lá? Todo número de dois algarismos, sendo que esses algarismos se repetem, é divisível por 11. Então, 22 por 11 dá 2. E 55 por 11 dá 5. Certo? Temos então 8 sobre x igual a 30 por 15 vezes 2 por 5. 2 quintos. Eu poderia multiplicar e depois dividir, mas dá para simplificar ainda. Certo? Por quê? Porque 30 por 15 é 2. 30 dividido por 15 é 2. Então eu tenho 8 sobre x igual a 2 vezes 2 quintos. 2 vezes 2, 4. Então, 8 sobre x igual a 2 vezes 2, 4. E aqui, como ficou 1, 1 vezes 5, 5. Tenho então que x vezes 4, 4x igual a 8 vezes 5, 40. X igual a 40 por 4, x igual a 10. Certinho? Então, o Manuel deve trabalhar 10 horas por dia durante 30 dias para ganhar R$ 1.650, se ele trabalha 15 horas por dia, trabalha 15 dias, 8 horas por dia, ganhando R$ 660. Valeu, gente? Então, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho. Valeu!